nome? Diego. Núbia. Nós chegamos na igreja juntos, mas separados. Nós viemos de um casamento destruído, 12 anos de casamento e mais de 12 separações. E eu adquiri uma depressão muito grande, porque eu tive muita perca na família. Minha mãe, minha avó, todos morreram. E a gente voltou destruído, não tem outra palavra. Eu pesava 45 quilos e só tinha pensamento suicida. Eu tinha carta já escrito do meu suicídio. E ele era alcoólatra. Então nós vivíamos dentro da mesma casa, mas não conversávamos, porque não tinha diálogo. Ele estava sempre alcoolizado e eu estava sempre no meu buraco. Para mim a única saída era a morte. E aí ele falou, eu preciso de ajuda. Só que eu não sabia da situação dele, eu só olhava para mim. E eu falei, eu também. Aí ele falou, vamos procurar ajuda. E foi assim que a gente chegou na igreja. A gente morava em um cômodo, com um chão rústico, onde eu lavava a louça era do lado de onde a gente usava o banheiro, que era no banheiro. Miséria mesmo. Miséria mesmo. A gente perdeu tudo. A gente não tinha mais nada, nem casamento, nem vida, nem nada. Então a gente chegou nessa situação. Quando a gente chegou, a gente se entregou. Porque no meu primeiro dia na igreja, foi a primeira noite que eu dormi. Eu vinha de uma vida sem dormir, eu sofria de insônia a vida inteira. E nesse primeiro dia que eu cheguei, eu falei para Deus, eu chamei Deus de você. Eu falei, olha, eu nem sei quem é você, nem sei se você me ouve, mas eu preciso de ajuda. Se você existe, me fala que aqui tem uma saída. E ali, quando eu cheguei em casa, eu dormi, eu me assustei, porque eu nunca tinha dormido na vida, assim, a noite inteira. E quando eu acordei, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E ali eu vi que Deus existia e que tinha uma chance. Foi o primeiro sinal de Deus. Primeiro sinal. E ali eu busquei o espiritual. Eu queria mais daquilo, eu queria mais de Deus. Eu sabia que Deus tinha me escutado. E só quem sofre com depressão e insônia sabe o vazio que você sente. E ali eu entendi que tinha uma pessoa que me queria, né? Porque tudo em mim era destruído. E aí foi quando eu comecei a buscar mais. Eu queria o Espírito Santo. Eu só ouvia falar do Espírito Santo, eu só focava no Espírito Santo. Recebeu? Sim, senhor. E o dia que eu recebi o Espírito Santo, nossa, acho que não tem explicação, assim, porque a vida inteira eu procurei um lugar. E ali eu encontrei. Você priorizou o espiritual, ele priorizou o material, foi isso? Sim, bispo. A gente chegou na miséria, que nem ela falou. Eu trabalhava de motoboy, eu era viciado em bebida, droga, pornografia, prostituição. E tudo que eu ganhava não dava para nada, porque eu gastava tudo nos vícios. E a gente chegou nessa situação na igreja e eu foquei no financeiro. E claro, eu sendo fiel a Deus, honrando o altar, Deus respondeu rapidamente. E eu tive uma ideia de abrir uma empresa no ramo de construção civil e deu tudo certo. A empresa começou a andar, começou a contratar funcionário, eu comprei caminhão e arrebentou. Ganhei muito dinheiro. E o dinheiro virou meu Deus, porque eu não olhava mais para o altar, eu só queria saber de dinheiro. E ela dentro da igreja, querendo fazer os votos, e teve um dia que na reunião aqui no templo, ela levantou para fazer. Falei, não, você não vai fazer. Eu segurei ela, não falei. E cheguei em casa e falei, não vou mais dar nada. Eu comecei a pegar ranço do altar, ódio, porque eu achava que ela estava dando o nosso sustento. E eu não tinha visão para isso. Então, perdi uma empresa, fiquei devendo mais de 100 mil reais, tinha cheque devolvido, a agiota cobrando, um caos. Voltei a trabalhar de motoboy, voltei do zero e o orgulho dentro de mim. E fiquei nessa situação. E eu tentava lutar com a força do braço, mas não conquistava, não saía daquela situação, porque eu não queria depender do altar, eu queria a justiça de Deus, mas não queria ser justo com Deus. Não, se Deus fizesse justiça, ele te matava. Sim, então a gente estava nessa situação, porque ela estava buscando, e ela buscando por mim, e eu tentando buscar o financeiro, sem querer ser fiel a Deus. Eu tinha raiva dela, quando ela falava de altar, vinha um ódio dentro de mim. Mas não era você não, era o próprio mal dentro de você. Porque qual foi o mal que o altar fez para você? Nenhum. Quando é que você acordou? Quando eu perdi tudo. Eu perdi literalmente tudo. E ela queria ir embora de casa. E ela preparou as malas para ir embora. E eu ia perder minha família. Foi aquele dia que eu acordei. E aí? Nesse dia eu decidi ir para o altar. Ele estava muito agressivo. E aí eu cheguei em casa, ele falou assim, você vai voltar.
Aí o pastor olhou para mim e falou assim, eu fui, ajoelhei, orei no altar e falei, pastor, estou indo para casa. Isso já era 2 da madrugada, que é a hora que a gente conseguiu acalmar ele. E aí o pastor olhou para mim e falou para mim, você sabe que você só tem o altar, né? Eu falei, eu tenho certeza disso, que eu tenho o altar. E fui para casa e vendi tudo. Ele me ameaçando e eu vendi tudo. Eu fui para o altar e ali ele mudou, mas ainda não era o plano de Deus. Porque eu entreguei a vida dele para Deus. Então eu quero ele um homem de Deus. Então esse era eu não tinha plano. Eu entreguei a minha vida nos planos de Deus. E foi quando ele fez um mau negócio que eu não vi nada demais, bispo. Sinceramente, eu olhei e falei, imagina, a gente conquista, bem material. A gente conquista. E ele olhou, ele me ligou e falou, vou me matar. Eu falei, e eu escrevendo um texto, aí ele me mandou uma mensagem assim, eu vou sacrificar. Eu falei, vai agora, amém. Quem é ele hoje? Hoje ele é um outro homem, graças a Deus. Porque a gente, quando conhece a Deus, bispo, a gente não quer mais o mundo. A gente não tem mais nada no mundo, na verdade. Hoje ele é um homem transformado. É um homem que, não tenho como explicar, é um homem de Deus. Então, assim, ele tem caráter. Ele é um homem que me supre em todas as minhas necessidades. Deus dá tudo para a gente, muito mais do que a gente merece. Porque nós não merecemos nada, na verdade. Se a gente for olhar, a gente que deve para Deus o tempo todo. Você foi transformado? Tem o Espírito Santo hoje? Sim, bispo. Quando eu fui para o altar, eu fui para me entregar. Então eu falei, meu Deus, eu preciso te conhecer de verdade. Daí eu fui, me entreguei no altar, fui no pastor, falei, pastor, eu preciso me batizar. E me entreguei. Eu não pedi um bem material, porque eu já tive a experiência ruim. Então eu queria primeiro o Espírito Santo. E Deus veio sobre mim, me transformou de dentro para fora. E o material veio porque é consequência, porque qual pai que não quer dar para o seu filho o melhor? E hoje? Hoje, o bispo, a gente tem bem material, tem casa, tem carro, tem terreno, tem empresa, né? Viaja. E hoje, graças a Deus, a gente está firme. Eu, né, principalmente. E o altar, eu não tenho nem explicação, bispo, porque quando o altar me chama, eu estou pronto para ir para o altar. Trabalham com o quê? Hoje a gente trabalha com engenharia elétrica. Quando a gente abriu, hoje ele faz faculdade, mas na época a gente não tinha estudo nenhum. Então, quando a gente abriu, foi literalmente pela fé. Deus deu a direção. Eu trabalhava no quarto de casa com um microcomputador, que eu demorava um dia inteiro para montar uma proposta, porque o computador não andava. E hoje a nossa empresa, graças a Deus, tem aí um faturamento milionário, é uma empresa abençoada por Deus. Como eu disse, não porque a gente é alguma coisa, porque a gente não é. Porque Deus abençoa em tudo. Deus abençoe.